tarde. Hoje, quarta-feira, mais uma vez, nós estamos aqui com o programa Jesus Cristo Desceu à Cidade, programa de 10 minutos, centrado na pessoa e no ensino de Jesus Cristo, como fazemos há cerca de, vai para 9 meses, que estamos a realizar este programa todas as quartas-feiras, esta mesma hora, e depois fica na página da Igreja do Jubileu, no YouTube, onde poderá ser visto ou revisto. Jesus Cristo desceu à cidade dos homens para nos ensinar sobre a questão da imprudência, ou melhor, da necessidade da prudência. O Evangelho de Mateus, entre outros, relata a parábola das 10 virgens, uma das mais conhecidas daquelas que Jesus ensinou. E eu vou ler apenas um bocadinho que diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Bom, a parábola conta que depois, quando houve à meia-noite, houve um clamor e veio dizer, vem o esposo e tal, e elas quiseram entrar para as bodas e as que tinham ainda azeite nas suas lâmpadas puderam entrar, as que não tinham pediram às que tinham se lhes dava um bocado e elas disseram não, se não ficamos sem luz, tanto nós como vocês, porque é que vocês não vão comprar, nós também compramos. E elas foram comprar rapidamente, e quando voltaram a porta já estava fechada e elas não entraram nas bodas. Ora bem, isto tem diversas interpretações, mas eu gostaria de, não tenho tempo para dissecar toda a parábola, mas queria sublinhar alguns aspectos desta história, mas antes disso queria começar por clarificar o seguinte. Jesus está a falar aos seus discípulos. São discípulos todos da tradição judaica. Okay? A sua tradição religiosa é a tradição do judaísmo. Em segundo lugar, Jesus está a falar do reino de Deus. O reino dos céus será semelhante, e depois conta a história. Ora, o reino dos céus ou o reino de Deus significam a mesma coisa, são duas expressões, uma é mais usada no Evangelho, outra é mais usada no outro, mas representam a mesma coisa. O que é que Jesus quis ensinar? Quis ensinar que ele próprio é o noivo, ou seja, o Messias que Israel esperava. E que muitos em Israel estavam adormecidos para essa realidade e não estavam preparados para a sua chegada. Não estavam preparados para a chegada do Messias, apesar de os profetas o terem anunciado séculos antes de forma recorrente. Mas, ao mesmo tempo, esta parábola ensina-nos também hoje que uma igreja sem o Espírito Santo não consegue ir à presença de Jesus, porque ele é o amigo do noivo. Uma expressão que era usada naquele tempo, nos tempos bíblicos, para o melhor amigo do noivo que ia ir à terra da noiva, da família da noiva, antes do casamento, para se assegurar que tudo estava preparado para as bodas, para o casamento. É o amigo do noivo. E o Espírito Santo é chamado, digamos assim, o amigo do noivo. Então, eu gostaria de sublinhar 4 lições que nós podemos encontrar nesta parábola, além de muitas outras. Como já disse, não tenho tempo neste programa para dissecar toda a parábola. Primeira lição. O reino de Deus, o reino dos céus ou o reino de Deus, não faz sentido sem o noivo, que é o próprio Jesus. Né? Portanto, o reino de Deus não faz sentido sem Jesus. Sem que Jesus seja o centro das atenções. Mas há por aí muito cristianismo sem Cristo. Vemos cada vez mais grupos que se reivindicam da fé cristã, mas em que Cristo cada vez tem menos influência. Menos influência. São grupos religiosos que sublinham muito e seguem muito preceitos do Antigo Testamento, seguem muito outras influências, mas não a de Jesus Cristo. Daí a importância
que nós atribuímos a este nosso programa, que é centrado na pessoa e no discurso e na obra e no ensino de Jesus Cristo. Portanto, o reino de Deus não faz sentido sem Jesus. Se Jesus não for o centro da igreja, se Jesus não for o centro da fé cristã, se o centro for uma questão institucional, se for um regulamento, se for um estatuto, se for uma declaração de fé, se o centro for uma pessoa que não Jesus, então há qualquer coisa que está errado. A segunda lição que nós podemos retirar é que se as virgens aqui representam a igreja, não estão com o noivo, que é Cristo, tendem a adormecer. Na história diz que Jesus contou, diz que as virgens estavam à espera do noivo. Ele nunca mais chegava, então elas adormeceram todas. Né? Passaram pelas brasas, tusquenejaram. E então, se a igreja não está em perfeita ligação com Jesus, tende a adormecer. E se nós não queremos que a igreja de Cristo seja uma igreja adormecida, uma igreja que começou por cochilar, tusquenejar e depois acaba por adormecer profundamente. Se não queremos isso, queremos uma igreja atenta, uma igreja viva, uma igreja desperta, uma igreja preparada, então ela tem que estar em união com o noivo, que é Cristo. A terceira lição que nós podemos retirar desta história é que aquilo que faz a diferença, tal como nesta história, é que a igreja seja prudente. Isto é, esteja prevenida com azeite na sua candeia para ter luz e poder entrar na festa. O que nós entendemos aqui é que aquelas virgens que não tinham azeite na candeia, que o azeite que tinham pouco, entretanto acabou, não tinham luz e sem luz não poderiam entrar na festa. Então, o que faz a diferença é que a igreja seja prudente, isto é, esteja prevenida com este azeite, não é? Para poder a qualquer momento entrar na festa. Isto significa que não pode ser imprudente. Ser prudente é qualquer coisa fundamental também no reino de Deus. E a quarta lição que nós podemos retirar é que o azeite é uma representação do Espírito Santo. Ele, é o Espírito Santo que nos conduz à união com Cristo. Ele é o Espírito de verdade, que nos guia em toda a verdade, diz o evangelista João. E, portanto, a verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo indica-nos Jesus. Ele conduz-nos a Jesus. Tal como o amigo do noivo, na tradição das festividades do casamento naquela época e naquela cultura, digamos que ele iria buscar o noivo, mas primeiro ele ia ver se estava tudo preparado. Então, isso significa que nós precisamos de estar preparados, isto é, com azeite nas nossas candeias. Isso significa que somos prudentes, isso significa que o Espírito Santo está presente na nossa vida e é ele que nos conduz à união com Jesus Cristo. Portanto, podemos concluir dizendo que a prudência não é apenas uma qualidade humana. Não é disso que estamos a falar. Podíamos falar aqui da importância da prudência. Nós devemos ser prudentes, não é? A Bíblia ensina-nos a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Portanto, ensina-nos prudência. Mas isso é uma dimensão, digamos, humana. Mas se formos para sairmos da qualidade humana, nós compreendemos que a prudência é também uma característica da vida cristã. E é uma característica importante. E a prudência não significa nós termos medo de tudo e mais alguma coisa, temos que pedir licença a um pé para mexer o outro, não é isso. A prudência é que o Espírito Santo esteja presente na nossa vida. Ou seja, que a nossa candeia esteja sempre abastecida de azeite para poder gerar luz, para poder haver luz na nossa vida, a luz de Cristo na nossa vida esteja acesa. E portanto, temos que orar a Deus para Deus nos dar prudência para que nunca extingamos o Espírito Santo na nossa vida. Porque isso é a pior coisa que pode acontecer. E termino por hoje convidando, como sempre, todos aqueles que residem na região de Setúbal ou que quiserem visitar-nos a participarem nas nossas celebrações aos domingos às 10h30 da manhã.
na Igreja do Jubileu, que fica no bairro Montalvão, na rua Frei António das Chagas, número 47, ou então seguirem-nos online nas nossas redes sociais, uma vez que nós fazemos a nossa celebração emitida pela internet em direto também. E despeço-me até para a próxima semana, até à próxima quarta-feira. Mais uma vez, fique bem, fique com Deus.